Paulo e Silas entram na cidade. Mas imagine que a cidade seja sua. Imagine que o culto seja o de domingo, que os bancos sejam os que você conhece, que o altar seja o que você frequenta. Como seria se o mesmo fogo que desceu em Filipos atravessasse hoje as portas da sua igreja? Eles não entrariam para ver o louvor bem produzido, nem para elogiar o projetor novo, nem para tirar foto com o pregador da noite. Eles entrariam com o peso de quem carrega o céu no peito. E quando o céu entra, nada fica igual. Atos 16 começa com 2 homens enviados por Deus. Paulo tinha marcas no corpo, marcas de açoites, marcas de viagens, marcas de uma vida entregue. Silas era o companheiro que entoava hinos até na prisão. Eles não eram turistas espirituais, eram soldados, missionários, homens que não carregavam apenas palavras, mas autoridade. E autoridade não é volume, não é carisma, não é status. Autoridade é quando o inferno reconhece que você veio em nome de outro reino. Agora imagine essa cena na sua igreja. Eles entram, o louvor está acontecendo, as pessoas estão cantando, mas Paulo não mede o culto pela emoção do refrão. Ele discerne o espírito por trás do ambiente. E é aqui que o Evangelho de Atos confronta a nossa geração. Paulo não era movido pelo que agradava os ouvidos, era movido pelo que agradava o Espírito Santo. E então surge aquela jovem possessa. Ela não xinga, não persegue, não tenta agredir. Pelo contrário, ela elogia. Grita que Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo. Ela fala a verdade, mas Paulo se incomoda. Por quê? Porque nem toda verdade serve quando vem da fonte errada. Porque o inferno também sabe usar a Bíblia. Ele usou no Éden, quando falou com Eva. Usou no deserto, quando tentou Jesus. E usou em Filipos, quando quis colar o nome de Paulo ao espírito de adivinhação. Agora pare e pense. Quantos púlpitos hoje estão sendo elogiados por vozes que não vêm de Deus? Quantos movimentos são celebrados pela mídia, pelas redes, pelos influenciadores, mas não pelo Espírito Santo? Quantas mensagens parecem corretas, mas são apenas uma armadilha? Paulo discerniu. Ele esperou alguns dias, porque às vezes Deus te faz esperar para agir no tempo certo. Mas no dia certo, ele para, olha para a moça e fala direto com o Espírito. Em nome de Jesus Cristo, sai bela. E na hora o Espírito sai. A cidade se agita. O lucro dos exploradores acaba. A jovem é livre. Mas Paulo e Silas vão parar na prisão. Essa é a parte que a gente não gosta de pregar. Eles libertaram uma vida e foram açoitados por isso. Eles fizeram a vontade de Deus e receberam algemas. Eles expulsaram o espírito maligno e foram espancados. E mesmo assim, à meia-noite, estavam cantando. E agora olhe para dentro de você. Será que nós suportaríamos esse preço? Será que, se Paulo e Silas estivessem na nossa igreja, eles encontrariam gente disposta a perder seguidores, contratos e aplausos para permanecer fiel ao Evangelho? Paulo não se impressionaria com a produção do culto. Ele perguntaria: o que vocês estão pregando? Silas não bateria palma para qualquer música. Ele perguntaria: essa letra aponta para Cristo ou para o ego do homem? Eles não mediriam o sucesso da igreja pela quantidade de likes ou pela estética da iluminação. Eles mediriam pelo arrependimento no altar, pela santidade do povo, pela transformação das vidas. E se encontrassem um espírito de adivinhação, disfarçado de profecia, eles expulsariam. Se encontrassem manipulação emocional no púlpito, denunciariam. Se encontrassem comércio da fé, virariam mesas. Porque o evangelho que eles carregavam não era para entreter, era para libertar. A pergunta é: nós queremos mesmo um avivamento? Porque o verdadeiro avivamento começa virando o que está errado de cabeça para baixo. Ele incomoda, ele expõe, ele corta. E talvez seja por isso que tantos preferem um evangelho que massageia o ego a um evangelho que crucifica a carne. Mas é desse evangelho que precisamos. De homens e mulheres que entrem nas igrejas com discernimento, que não sejam seduzidos por elogios do inferno,
que saibam diferenciar o que é de Deus do que apenas performance. Talvez Paulo e Silas, se entrassem hoje, saíssem com as costas marcadas outra vez. Talvez fossem cancelados nas redes sociais. Talvez fossem chamados de radicais, de julgadores, de intolerantes. Mas à meia-noite ainda estariam cantando. E quando eles cantam, as prisões tremem, as portas se abrem, as correntes caem. O que falta para vermos esse tipo de poder outra vez? Falta discernimento, falta coragem, falta gente que olhe para o espírito errado e diga: sai. Falta gente que não negocie convicções, mesmo que custe caro. Falta gente que entenda que o Evangelho não veio para misturar luz e trevas, mas para separar. Paulo e Silas não tinham medo de confrontar porque eles já tinham morrido para si mesmos. Homens mortos não têm reputação a zelar. Homens mortos não têm medo de perder posição. Eles só têm um medo, o de desagradar aquele que os enviou. Se eles entrassem na sua igreja hoje, talvez calassem muitas vozes, talvez derrubassem muita estrutura, talvez ferissem muitos egos, mas no final ficaria um ambiente limpo, livre, santo, pronto para o Espírito Santo encher. O Evangelho de Atos não é confortável, mas é verdadeiro. E é esse Evangelho que ainda pode transformar cidades. Não precisamos de shows mais elaborados, precisamos de discernimento. Não precisamos de mais likes, precisamos de autoridade. E você, está pronto para que Paulo e Silas entrem na sua vida e virem o que está errado de cabeça para baixo? Está pronto para perder aplausos para ganhar o céu? Está pronto para cantar à meia-noite até que as portas se abram? Porque, no fim, essa é a pergunta que importa. Se eles confrontassem algo em você hoje, você se levantaria para justificar ou se ajoelharia para ser transformado?